O Revista TST de hoje começa com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. E quem acompanhou a sessão e traz mais informações é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre uma auxiliar de professora que havia sido contratada pelo município de Boa Vista do Tupim, na Bahia, e que depois de 8 anos de prestação de serviço foi demitida sem justa causa. Ela recorreu à Justiça do Trabalho, reivindicando reconhecimento de vínculo de emprego e diferenças salariais. Aqui no Tribunal Superior do Trabalho, o principal ponto discutido pelos ministros foi a respeito de quem seria a competência para julgar o caso: a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho. A contratação ocorreu sem concurso público e a empregada alegou que era submetida ao regime seletista e, por isso, o caso dela deveria ser julgado pela Justiça do Trabalho. Já o município baiano não concordou e afirmou que existia uma lei municipal que institui o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta. Assim, o caso deveria ser julgado pela Justiça Comum. Acompanhe na reportagem como decidiram os ministros da SDI1. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia havia declarado a competência da Justiça do Trabalho por considerar que a empregada foi contratada pelo regime seletista, sem concurso público, e condenou o município ao pagamento de verbas trabalhistas. O município então entrou com recurso, mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do regional. O caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. Para o relator, ministro Cláudio Brandão, a Justiça do Trabalho seria competente para julgar o caso, uma vez que a lei municipal, por si só, não é suficiente para considerar a incompetência da Justiça do Trabalho. O município alega que há uma lei municipal que instituiu o regime jurídico único. Só há esta alegação. Não alega, por exemplo, que o empregado foi contratado para esse regime jurídico único. Não alega, por exemplo, que era administrativa a contratação. Simplesmente diz que há lei. Mas o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro abriu divergência. Segundo o ministro, a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar o caso. O ministro citou ainda precedentes que envolveram o mesmo município. Esses precedentes proclamam o entendimento que, em hipóteses de contratação sem concurso público após a promulgação da atual Constituição Federal, contrato nulo, a competência define-se em função do regime jurídico adotado pelo ente público para seus servidores em geral. Se seletista, competência da Justiça do Trabalho. No liame administrativo estatutário, da Justiça Comum a competência. Os ministros Breno Medeiros e Valmir Oliveira da Costa tiveram o mesmo entendimento da divergência aberta pelo ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. De acordo com os ministros, o caso deveria ser julgado pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho. A simples menção da existência de uma lei municipal prevendo o regime jurídico estatutário é suficiente para declarar a incompetência. Então, com base nesse pressuposto, e inclusive isso registrado nos autos, aqui já é o suficiente para a devida vênia do relator, para que eu possa votar com a divergência. Não nos cabe, ou não cabe a este trabalho, fazer qualquer juízo de valor a respeito do tipo de contratação, bastando que haja lei instituindo o regime jurídico único, que não o trabalhista. Já o ministro José Roberto Freire Pimenta votou com o relator. Segundo o ministro, para decidir de forma contrária, seria necessário reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Para decidir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos probatórios dos autos. Procedimento vedado a esta Corte de natureza extraordinária, nos termos da súmula 126 do TST. Assim, enquanto o voto do relator, ministro Cláudio Brandão, pela competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso, foi acompanhado pelo ministro José Roberto Freire Pimenta. A divergência aberta pelo ministro Márcio Eurico Vitral Amaro pela incompetência da Justiça do Trabalho foi acompanhada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, e pelos ministros Vieira de Melo Filho, Alberto Bresciani, Guilherme Caputo Bastos, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, Hugo Carlos Scheuermann e Breno Medeiros. Dessa forma, a SDI1 decidiu que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar o caso.